A gente já conversou no canal algumas vezes sobre o laser de CO2 fracionado pulsado e as inúmeras vantagens dessa vaporização quando o laser atua sobre o seu alvo, sobre o cromóforo, que no caso é a água. Mas nesse vídeo especificamente eu quero dar um enfoque a um assunto pouco abordado, provavelmente por nós na cosmiatria, mas de grande valia, que seria o laser de CO2 fracionado para atenuação de cicatrizes inestéticas. Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre o papel do laser de CO2 fracionado nas cicatrizes inestéticas. Eu me chamo Leonardo de Deus Melo, médico cirurgião geral, pós-graduado em dermatologia e medicina estética. Quero dar as boas-vindas a você, caso seja nova ou novo no canal. Espero que você curta esse tipo de conteúdo e demonstre pra gente, através do teu like, do teu compartilhamento, do teu comentário, da ativação do teu sininho. E para você que é fiel escudeiro do canal, corresponsável já pela nossa plaquinha dos mais de 100 mil inscritos e que certamente vai continuar construindo essa trajetória para uma próxima placa de 1 milhão, por que não? Eu quero convidar vocês a conversar de uma maneira muito leve sobre o uso do laser de CO2 fracionado como um super amigo no caso daquelas cicatrizes inestéticas depois de um procedimento traumático, quer seja ele cirúrgico, portanto planejado, ou por algum trauma de vida, né? um machucado, algum acidente, mas que de alguma forma também tenha provocado alguma cicatriz um pouco mais larga do que se desejava, ou com uma cor um pouco diferente do que a pele sadia. E aí, deixa eu pegar aqui o meu celular e eu vou pedir à produção para dividir com vocês as fotos de uma paciente que obviamente autoriza o uso das suas imagens. Essa é uma paciente que foi submetida a uma cirurgia plástica tanto da mama quanto do abdômen, como vocês estão vendo, das mamas quanto do abdômen. E aí, claro que ela tinha cicatrizes, portanto, inframamárias e também em toda a região ali inferior do abdômen, anterior. E antes que vocês já me alfinetem, né? Vamos lá. As fotos, claro que guardam alguma alteração na qualidade da iluminação, tá? Acho que é importante a gente considerar que, acho não, tenho certeza que é importante a gente considerar que a paciente ela está nitidamente mais bronzeada na primeira foto e já perdeu, né, esse bronzeamento todo ao longo dos vários meses em que a segunda foto é obtida. Mas o que a gente pode perceber, e por isso eu fiz questão de dar um close em cada uma das feridas cirúrgicas, digamos assim, a abdominal e as mamárias, e aí vamos começar pelo abdômen, que vocês percebam que mesmo a gente focando, né, apenas na cicatriz umbilical, olhem principalmente nas regiões mais laterais dessas cicatrizes. Eu vou pedir à produção para ajudar de repente com uma setinha. Então, mais lá para a lateral, né, como se fosse o elástico de um biquíni, né, mais na lateral, essa cicatriz ela se apresenta muito mais afinada, praticamente na mesma cor da pele saudável. Então existe, sem dúvida alguma, um grande ganho de resposta na pigmentação, que antes era mais avermelhada, mais violácea,
pode ser, em alguns casos, mais acastanhado ou enegrecido. E com o passar dos meses e pós-laser de CO2 fracionado, a gente nitidamente observa um clareamento dessas tonalidades distintas. Então, de novo, mais avermelhado, mais violáceo, mais castanho escuro ou mais enegrecido, em direção ao tom da pele saudável, da pele íntegra, melhor dizendo, tá? E aí, claro que a gente vai considerar os diferentes fototipos de cada um dos indivíduos, né? Do indivíduo que está operado e experimentando essa situação de ter uma cicatriz pós-operatória. Mas, sem dúvida alguma, vamos voltar para a foto. Vocês percebam que no centro, tá? Um pouco mais na região pubiana, onde a cicatriz sofre uma maior distensão, e provavelmente porque, apesar de todas as orientações pós-operatórias, né, do paciente durante algumas semanas manter aquela postura mais arqueada, que as nossas mães, as nossas vós chamavam de resguardo, quando falavam muito disso em relação às cesarianas, né? Apesar de toda a orientação da paciente manter essa postura que descansa a cicatriz, é provável que com essa nova vida, um dia a dia mais corrido, né? Esses novos comportamentos acabem impondo a essa nova mulher a necessidade de uma recuperação um pouco mais rápida. Eu sei que isso coloca em xeque o que seria o ideal para as orientações, em termos de orientações pós-operatórias, mas provavelmente em algum momento ela experimenta ali, ó, uma extensão do tronco, né? E acaba de alguma forma hiperestendendo tecidos que ainda estão imaturos, em processo de cicatrização, e por isso quase sempre a gente percebe na região pubiana dela uma cicatriz um pouco mais alargada. Ainda assim, pessoal, notem que apesar do alargamento inicial, esse alargamento parece reduzir um pouco com o CO2 fracionado, as cores também. Quando a gente fala do enfoque da região mamária, essa então para mim é espetacular, porque vocês percebam que ao longo de todo o trajeto, basicamente, praticamente todo o trajeto das incisões, das cicatrizes pós-operatórias mamárias, vocês notem que a coloração é muitíssimo melhorada, a largura da cicatriz é muitíssimo reduzida e há uma percepção de relevo melhorado. Se vocês focarem ali, principalmente na mama direita, ela parece ter ali bem próximo dessa área mais bronzeada, né, do biquíni, uma leve elevação da cicatriz, como se fosse um quebra-molinha, algo se aproximando de uma cicatriz hipertrófica ou queloidiana. E que depois laser de CO2 fracionado, com a vaporização dos tecidos, que é o que acontece quando a gente faz aquele comprimento específico da onda do CO2 fracionado atingir o seu alvo, que é a água nos tecidos, encerra como resultado. Enfim, pessoal, para a gente fechar esse vídeo, vale uma última ponderação e claro que como médico é responsável da minha parte dizer isso. Nós já falamos em outros vídeos que a cicatrização ela tem fases e fisiologicamente todos nós já experimentaríamos algum grau de remodelamento dérmico, de retração ou de cicatrização propriamente dita, como preferem usar ainda o termo alguns autores. A gente tem uma primeira fase, deixa eu fazer assim, né, na sequência do vídeo para vocês, uma primeira fase inflamatória, uma segunda fase proliferativa e a terceira fase de remodelamento, de retração ou de cicatrização propriamente dita. O que você está querendo dizer com isso, doutor Léo? Que todas as nossas cicatrizes vão, na medida em que elas chegam na terceira etapa, diminuir um pouco, tanto longitudinalmente quanto transversalmente. Então, é de se considerar, sim, que
parte desse resultado é respondido pelas próprias respostas fisiológicas dessa minha paciente, sem dúvida alguma, mas há que se considerar o papel extremamente relevante que teve o laser de CO2 fracionado e que nesse caso eu vou dizer para vocês, não como uma receita de bolo, porque eu não gosto disso, cada paciente é um paciente e sempre será assim na medicina, mas ela, especificamente, para a curiosidade de vocês, foi submetida a apenas uma lesão de CO2 fracionado. Como é um laser com o qual eu já trabalho há muitos anos, eu tenho experiência e me sinto capacitado a entregas energéticas muito altas. Então eu trabalhei com ela em parâmetros muito avançados, porque eu me sinto capacitado para isso. Poderíamos fazer mais sessões para sobrepormos resultado? Claro que poderíamos. E a gente iria observar sobreposição de resposta e, consequentemente, maiores e melhores resultados. Mas é uma colega médica que tem toda uma vida atarefada e preferiu se dar por satisfeita com esta única sessão. E de fato vocês conseguiram perceber o quanto que o CO2 fracionado para ela foi de fato muito imprescindível, né? E aí a gente está falando de cicatrizes inestéticas na região da mama, na região pubiana. Então, essa mulher, sem dúvida alguma, ela ganha maior autoconfiança, maior satisfação com o seu corpo. Ela tem, depois de uma cirurgia plástica bem feita, porque essas cicatrizes não fazem com que a cicatriz, que a gente diga, fale mal da cirurgia plástica, essas condições cicatriciais estão inerentes a um procedimento cirúrgico, mas atenuar, suavizar em cor, em textura, em tamanho, tanto longitudinal quanto transversal, é claro que é desejável. E essa mulher mais bela ainda, ela se empodera mais, ela fica mais autoconfiante. E eu sempre falo que quando a gente está melhor com a gente mesmo, a gente consequentemente fica melhor nas nossas relações interpessoais. E claro que isso vai impactar na vida conjugal, na vida profissional, na vida pessoal, tá certo? Laser de CO2 fracionado e cicatrizes inestéticas, ó, uma casadinha do bem pra gente ter na cabeça, tá certo? Se você curtiu esse conteúdo, eu quero te pedir que você demonstre isso. Então deixa pra gente o teu like, a tua assinatura, a tua inscrição. Eu tô com a assinatura na cabeça, não sei porquê. O Alzheimer é hoje um problema que se instala, em geral, em pessoas mais velhas. A tua inscrição, o teu sininho ativado, o teu comentário que é tão relevante, que a gente às vezes responde nos nossos vídeos paralelos em que a sua dúvida vira vídeo. Enfim, obrigado pela audiência, obrigado por esses minutos dessa boa conversa em que a gente se enriqueceu aí de um uso específico, mas bastante diferenciado e produtivo do laser de CO2 fracionado. Beijo, até semana que vem e juízo com a pele.